Então você traz a prova, você mostra, você escancara e mesmo assim a pessoa tem uma cegueira ideológica. Por quê? Porque ela não ajuda na narrativa que ela tem como a coisa mais importante. Todo mundo fala que Israel precisaria agora sentar na mesa de negociações. Exato. Ou falar, ou não retalhar, mas então o que as pessoas deveriam fazer quando terroristas invadem o seu país e matam as pessoas das suas casas? Ficar quieto e não fazer nada? Como que você negocia com terrorista? Porque não é uma briga legal. Terrorista é algo totalmente ilegal. Não é, a falta de proporção que as pessoas estão puxando contra Israel. Por que você acha, André, que isso acontece? As pessoas, a gente vê ao redor do mundo muitas pessoas levantando bandeira a favor, não só a questão da Palestina, mas levantando bandeira do Hamas, cara, de um grupo terrorista. Você acha que essa questão é o antissemitismo? Você acha que isso é uma questão política, que o pessoal vai igual o boizinho, onde determinados grupos falam, Israel tá errado, e eles falam, é mais político o antissemitismo ou mistura tudo aí? É de tudo um pouco. Primeiro, sim, tem pessoas que são a favor do Hamas e que concordam com a ideologia do Hamas, e aí são pessoas que teriam que ter a mesma conduta religiosa que o Hamas tem. Então, agora, uma pessoa, por exemplo, de extrema esquerda ou de esquerda, uma pessoa de esquerda mal informada ou de extrema esquerda... Tem muito. Vamos dizer que uma pessoa que não é uma pessoa religiosa, não é uma pessoa fundamentalista, que os costumes e valores, ou seja, não é uma pessoa que tem valores religiosos atribuídos na sua vida pessoal. Então, ela não tem muita agenda parecida de visão de mundo que o Hamas tem. O Hamas é um grupo religioso, o Hamas quer implementar a lei islâmica para as pessoas que vivem baixo o seu controle, o Hamas é homofóbico, o Hamas é anti-mulheres, o Hamas é anti-minorias, o Hamas é anti-outras religiões. Talvez essa pessoa não seja tudo isso. Agora, se ela levanta a bandeira do Hamas, tem um motivo, ela acha que o Hamas está cumprindo um papel supremo, superior, de combate no que ela chama a luta contra o imperialismo, a luta contra o colonialismo, exato, a luta contra os ricos, a OTAN, oprimido. E aí é uma ideia de visão de mundo binária, aonde os meios justificam os fins, que ignoram completamente tudo que o Hamas faz em nome do que o Hamas protege, mas não como ele faz, em nome da causa palestina, que eles acham estar ajudando ao apoiar o Hamas, quando na verdade estão prejudicando. Porque a causa palestina justa não é a causa que o Hamas protege. Essa é a causa palestina não justa. Sim. Da mesma forma que existem pessoas que protegem a causa de Israel não justa. Perfeito. E vale lembrar, né? Como o seu Morgado colocou na pergunta aqui, como é que negocia com um terrorista? Não tem como. Então, não, mas assim, uma coisa é um regime de uma democracia, outra tem uma teocracia, né? Isso se mistura muito. Queria que você explicasse para as pessoas como é a relação, principalmente do Irã e dos grupos terroristas, em relação à teocracia e como seria uma negociação. Porque Israel, para esses grupos, é para não existir. Eles querem eliminar do mapa. Então, a gente fala o seguinte, qual é o endgame, né? Qual é o jogo final? Qual é o objetivo final desses grupos? Não tem nada palpável, não tem nada que seja sensato, razoável, não tem nenhuma exigência que eles possam trazer, né, na mesa de negociação, que Israel pode falar, tá bom, isso a gente aceita e vamos fazer agora um acordo de paz. O que eles pedem, esse acordo que todo mundo fala o tempo todo de cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo, é o que, na verdade? É o fim das hostilidades, os reféns serem soltos, que é uma necessidade urgente de acontecer, e o Hamas exige que, em troca disso, Israel saia, o exército de Israel saia da faixa de Gaza. E aí? E o que acontece depois? O que as pessoas não se preocupam é o que acontece depois. Não é de Israel ditar quem vai ser o governante palestino, tá tudo bem. Mas se esse governante palestino na faixa de Gaza é um grupo que, como o Hamas, se armou, construiu túneis, construiu fábricas de foguetes e mísseis, tem um exército de 40 mil pessoas e batalhões, e eles utilizam esse território para atacar um território alheio, que é reconhecido como um país independente pelas Nações Unidas e pelo mundo, que é Israel.
qual é o objetivo final da pessoa pedir um cessar-fogo que traga esse resultado. Porque não vai haver cessar-fogo. O cessar-fogo ele é o fim das hostilidades agora. Momentâneo. E aí volta daqui a 6 meses, ou volta daqui a 1 ano, ou volta em outro 7 de outubro, que nem aconteceu. E aí quem se prejudica novamente é a população de Israel e a população palestina. E não quem está aqui no Brasil falando, eu quero um cessar-fogo da sua casa cômoda aqui de São Paulo. Mas, professor, a gente está falando sobre a questão da proporcionalidade e pegando uma carona na pergunta do Morgado, a gente vê um monte de líder, tanto político quanto influenciador, falando assim, poxa, mas agora Israel exagerou. Exagerou. Passou a mão. Agora exagerou. Por que se cobra tanta compaixão e misericórdia de Israel, sendo que estava defendendo aí mais de 150 mísseis? Porque sempre faz parte desse bolo da narrativa. Mas eu não entendo o que significa a palavra exagerou. O que significa isso de forma objetiva? De forma objetiva é que Israel passou do ponto em relação ao ataque que recebeu. E o que seria não passar? Então, é isso, porque... O que seria não passar? Deixa quieto, então. deixa pra lá. Porque as pessoas... Mas essa é a narrativa Não, da mídia. calma lá. As De pessoas grande não têm um parte da entendimento, Alba, eu acho que é ou Não, burrice, tem entendimento. ou É uma maldade. pergunta retórica, não estou fazendo essa pergunta. Não, eu entendi. Mas é que a gente fica bravo de ver isso. Mas os porque caras morre têm o muito entendimento. Você Então, fala que não tem. E são pessoas, são figuras muita públicas que você canalice. sabe que tem esse entendimento e fala, nossa, mas sim, Israel... sim, figura pública lógico. ou também Não, porque jornalista. Israel tem que parar com isso. Olha só o brasileiro. paradoxo. Olha só o paradoxo. Quando começou a guerra em Gaza, depois do 7 de outubro, muitas pessoas, muitos analistas, inclusive não só no Brasil, falaram apoiamos que Israel vá atrás dos terroristas, não apoiamos que Israel invada Gaza com tanques, com artilharia e cause tudo o que está causando. Eles deveriam fazer isso de uma forma cirúrgica, com a força aérea ou com unidades de elite, como se fosse possível com unidades de elite entrar em Gaza e resgatar 250 pessoas sem ser percebido. Mas enfim, Israel está fazendo exatamente isso no Líbano até anteontem. Ataques cirúrgicos, um número de civis que foram atingidos menor do que o número de terroristas que foram eliminados. Infelizmente, morreram civis, todo mundo tem que lamentar, morreram brasileiros, libaneses. Infelizmente, com esses ataques, todos nós estamos enlutados, mas o número de pessoas que morreram no Líbano é maior o número de terroristas mortos do Hezbollah do que o número de civis. Israel fez exatamente isso. Fazer uma coisa cirúrgica, ataques cirúrgicos, avisar a população para sair de suas casas, para sair de seus prédios, etc, etc. E mesmo assim Israel foi condenado. Então não tem alternativa para essas pessoas. Se Israel não fazer nada, eles vão falar que Israel merece ser atacado. Se Israel ataca de forma cirúrgica, não pode atacar de forma cirúrgica. Se avisam para sair das suas casas, se não avisa é porque não avisou. Se avisa, quem é vocês para avisar para as suas casas? Vocês não têm soberania sobre a região. Não tem nada. Ontem a gente estava aqui fazendo uma exibição do filme, um documentário que se chama Gritos Antes do Silêncio, Screaming Before Silence, que é um documentário sobre os crimes sexuais que o Hamas cometeu no 7 de outubro e durante a guerra em mulheres israelenses que estavam em cativeiro e ainda estão em cativeiro do Hamas. É um documentário de 1 hora e pouco. E depois teve um debate. E uma das pessoas disse o seguinte... essas pessoas negacionistas, e tem muitos negacionistas no Brasil, que inclusive recebem até bastante espaço em alguns lugares, professores acadêmicos e tal, que falam não teve crimes sexuais do Hamas contra mulheres israelenses. Não? Aí você traz a prova é falsa. Aí você traz o testemunho é falso. Aí você traz uma imagem, a imagem é montagem. E é impressionante que no momento que você tem o movimento feminista que diz corretamente de que todas as mulheres têm que ser escutadas, independentemente de quem elas sejam, as mulheres israelenses não foram escutadas. Virou político. Então você traz a prova, você mostra, você escancara e mesmo assim a pessoa tem uma cegueira ideológica. Por quê? Porque ela não ajuda na narrativa que ela tem como a coisa mais importante. Por que os crimes sexuais do Hamas são rejeitados por aqueles que apoiam o Hamas aqui no Brasil, a extrema esquerda brasileira, ou até mesmo em alguns lugares nos países árabes e islâmicos? Por 2 motivos. Na extrema esquerda, se o crime do Hamas fica escancarado de forma premeditada, e foi premeditado porque teve centenas de atos criminais, criminosos, de crimes sexuais
perpetuados por terroristas do Hamas contra as mulheres israelenses, contra homens israelenses também, de forma premeditada. Eles acreditam que o Hamas é freedom fighters, guerrilheiros pela liberdade, luta contra o imperialismo. Revolucionário. Revolucionário. Se você é um bando de estuprador, você perde... Não tem como normalizar estupro. Estupro não é aceito em nenhum lugar. Não importa qual causa você está protegendo e quem você tá, e com quem você está lutando. O teu inimigo, pior que ele seja, você não vai violar as mulheres. É proibido. É imoral, é antiético, é tudo. É criminoso, é bárbaro. Então eles tampam esse crime porque senão perde força o que eles estão protegendo. E no mundo islâmico, eles precisam fazer isso, aqueles que fazem, que negam que o Hamas cometeu esses crimes, porque é anti-islã cometer crimes sexuais. É contra a religião. Então, como pode, se o Hamas é visto como um movimento religioso, movimento de resistência islâmica, você tem lá os líderes religiosos e tudo mais, como é que pode pessoas que são vistas como líderes religiosos permitirem crimes sexuais? Então eles negam isso, porque senão eles passam a não ser mais um movimento social religioso, um movimento terrorista religioso, mas eles entendem eles como um movimento social religioso, é um bando de estuprador. Então você tem uma negação do crime por motivos ideológicos, e diferentes motivos ideológicos. Um é religioso, o outro é político.